Nós vamos aprender sobre a aliança com Deus nas famílias. Deuteronômio, capítulo 6. Preste muita atenção, que isso aqui vai te ajudar bastante. Nós aprendemos domingo que Deus ele quer fazer uma aliança com as famílias. E o que a gente vai ouvir aqui hoje, veja só. Como que Deus, ele queria se relacionar com as famílias. E claro que isso aqui é uma palavra que está no Antigo Testamento, foi dito por Deus há milhares de anos atrás, mas isso aqui se aplica perfeitamente para a nossa vida hoje. Um inspirado homem de Deus disse que a Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E isso é verdade. A palavra de Deus é a mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Você entende isso? Não? Então vamos lá, Deuteronômio 6, o versículo é o de número 4 em diante, que a gente vai aprender como Deus, ele quer se relacionar com as famílias. Diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Primeira pausa. Então, o que é que eu quero te mostrar aqui? É o que Deus fala para Israel. Deus, irmãos, ele está enfatizando para eles aqui o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Mas eles já sabiam disso. Para que Deus fala isso? Porque eles estavam, irmãos, entrando numa terra de um povo pagão. O que é que se entende por um povo pagão? Na nossa maneira de entender, pagão diz que é aquela pessoa que não foi batizada nas águas. E não tem nada a ver. Mas povo pagão é aquele povo, irmãos, que eles servem a vários deuses. Tem vários senhores da sua vida e da sua fé. É um povo pagão. Então Deus quis enfatizar para eles o seguinte: olha, não esqueçam disso. O Senhor Deus é o único Deus e não há outro. Apesar de nós não vivermos na época deles, no lugar geográfico onde eles estavam vivendo, mas nós vivemos em um mundo pagão, onde pessoas têm a sua vida separada da vida de Deus, e eles não têm um Deus definido que lhes conduz. Mais precisamente, eles não têm o Deus dos céus como Senhor da sua vida. Eles têm vários deuses. Então, a maneira que Deus quer se relacionar com eles é essa: olha, vocês têm que entender que só há um Deus. Eu sou esse Deus, eu sou esse Senhor. Aí ele continua dizendo, versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Outra pausa. Então aqui Deus fala: eu quero que vocês amem a Deus, ou seja, me amem com todo o coração, com toda a alma, com toda a força de vocês. Irmãos, tem coisas que as pessoas dizem assim, ó, isso aqui não é para ser levado ao pé da letra, textos. Agora eu vou te dizer uma coisa: esse aqui é para ser levado ao pé da letra. Nós temos que realmente amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso conhecimento e com toda a nossa força. Por quê? Pessoas que não seguem isso aqui ao pé da letra, elas são facilmente tiradas de Deus. Por quê? Porque, irmãos, não é fácil viver aqui. Aqui a gente tem lutas, aqui a gente tem tentações, aqui a gente passa por várias situações que, se você não amar Deus dessa forma aqui, aquilo que vier contra você consegue te tirar dele. Acontecem situações que você começa a questionar: mas se Deus existe, por que isso acontece comigo? Se eu estou na fé, por que isso acontece comigo? Se eu sigo a palavra de Deus, por que isso acontece comigo? Então, se você não amar Deus de verdade, você cai. E cai mesmo.
Olha o que Elias, ele enfrentou. Deus mandou ele morar lá no deserto, perto do ribeiro de Querite. E Deus falou assim para ele: lá eu ordenei os corvos que te sustentem. A gente tem mania de romantizar, de enfeitar as coisas que a gente vê na Bíblia, né? Nossa, Deus mandou os corvos sustentarem Elias. Pois bem, vamos lá. Mas você acha que, na real, Elias morando num deserto, sem abrigo, sem pessoas, famílias circundando ele, sem apoio de nada, você acha que era uma vida fácil? Calor escaldante durante o dia, frio à noite, isolamento. Você acha que era uma vida fácil? Não era. Claro que ele vivia ali de milagres, mas não era fácil. Então você imagina se Elias fosse questionar Deus pela mordomia, pela falta de conforto que Deus deixava de entregar para ele. Jó, ele passou por uma crise pesada. Ele perdeu todos os filhos de uma vez só. Jó, ele tinha filhos e a Bíblia diz que todos estavam reunidos, comemorando dentro de uma casa. De repente bateu um vento forte, derrubou a casa e todos os filhos morreram de uma vez só. Eu acredito que você que é pai e mãe, você ama seus filhos, sim ou não? Imagina você perder todos de uma vez só. Eu já vi filhos perder pai ou mãe, ficar decepcionado com Deus, sumir, ir para o mundo, tipo assim, o Senhor deixou essa tragédia acontecer com a minha mãe, o Senhor deixou essa tragédia acontecer com meu pai, quero mais nem saber do Senhor, vou para o mundo, é como se fosse se vingar de Deus. Por isso que a gente tem que levar o pé na letra, amar a Deus de verdade, com toda a força, com todo o entendimento, porque se coisas ruins acontecerem conosco, esse amor é o que vai nos manter enraizado na presença dele. Então é essa forma que Deus quer se relacionar com as famílias. Se o amor que vocês sentirem por mim for superficial, for meia boca, for uma coisa só fantasiosa, da boca para fora, na hora que a vida espiritual de vocês for testada, vocês não vão suportar. Então como é que eu quero me relacionar com vocês? Me amem com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com tudo o que você tem. Me ame. Aí Deus vai continuando aqui, versículo seguinte, que é o 8, né? Não, é o 6, é isso. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ao 7 agora. E as intimarás a teus filhos. E delas, preste bem atenção no 7 agora. E as intimarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Isso aqui é muito, muito forte. Aí você precisa redobrar a sua atenção. Aí Deus pega e Deus fala que as palavras dele têm que estar no coração do povo. Aí Deus diz assim, e você vai intimar, vai ensinar essas minhas palavras aos teus filhos. E você vai falar delas. Como? Olha aí, assentando-te, deitando-te, levantando-te, indo pelo caminho. Vamos na sequência, o versículo 6, 7, né? Olha o 7, vamos na sequência, E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado-te em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e te levantando. Aqui Deus está falando dos 4 turnos. Irmãos, Deus quer, escute isso, olha a relação que Deus cria com as famílias. Você vai ensinar as minhas palavras aos teus filhos. Como? Assentado na tua casa. Ou seja, é necessário tirar um momento, você que tem filhos pequenos ainda, é necessário você tirar um momento assentado, e eles levavam isso a sério, para você ensinar as palavras de Deus aos teus filhos. Se você não ensinar teus filhos, o mundo vai ensinar, só que de outro jeito.
A escola que antes era só para ensinar a matéria, agora se propõe a ensinar outras coisas que não convém. A escola ensina, os pais educam, mas agora a escola, além de ensinar, quer educar. Quer impor os valores seculares que ela imagina que aquelas crianças têm que seguir. Então, se você não ensinar, tem quem ensine. Então, a recomendação de Deus para as famílias era essa: pais, tenham compromisso de sentar com os seus filhos e ensinar para eles as minhas palavras. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, você está ali em um compromisso diário, coisa de rotina com eles. Fale da palavra de Deus para os teus filhos. Mas nos meus afazeres, não nesse sentido exatamente. Mas o falar, às vezes, não é nem o verbalmente, mas é com as tuas atitudes. Lembra do que está escrito lá em Provérbios? Ensina a criança no caminho. Não é ensina o caminho, é no caminho. Qual é a diferença? Ensinar o caminho é dizer assim, você pega aqui, aí você vai reto assim, aí você dobra à esquerda. Então você manda a pessoa ir sozinho, você só ensina o caminho. No caminho é você pegar na mão e dizer vamos. No caminho. Ensina andando pelo caminho. Você entende isso? É o teu testemunho, é a tua vida de fidelidade a Deus que vai inspirar teus filhos. Detalhe, mas não inspira só eles, inspira quem está em tua volta também. Teu cônjuge que olha a tua fidelidade a Deus, teus familiares que te cercam de um modo geral. Então, andando pelo caminho. Aí ele diz mais, e deitando-te e levantando-te. Então aqui ele está mostrando os 4 turnos. Deitando-te. Você deita para dormir? Sim ou não? Deitando-te. Fale as palavras de Deus, não somente para os teus filhos, mas libere palavras de bênçãos na tua casa ao deitar-se. Declare bons sonhos. Deus, a tua palavra diz que o servo do Senhor, ele é instruído até enquanto ele dorme. Então, enquanto eu durmo, instrui a minha mente, o meu espírito, em nome de Jesus. Levantando-te. Você vai levantar? Levanta falando as palavras de Deus. Faz uma oração, apresenta a Deus o teu dia. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, aí você começa a citar textos que estão no teu coração e você vocaliza esses textos. Você vocaliza, porque a oração, ela ataca o mundo espiritual. Então você fala essas palavras. Olha a forma como Deus quer se relacionar com as famílias. Não é que Deus quer que você seja um fanático bitolado, mas Ele sabe a importância da palavra de Deus para a vida do ser humano, irmãos. Sem ela, não tem vida e sobrevida. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Como é que milionários ou bilionários no Brasil e no mundo perdem patrimônio assim, perde o nome, perde a dignidade, a moral, da noite para o dia assim, no estalar de dedos? De repente o camarada está no topo, daqui a pouco ele está lá no chão, ralando. Como é que pode isso? É falta de luz para os seus caminhos. Porque se um cidadão, dono de um banco muito influente no Brasil, que está passando por um processo judicial aí, a gente sabe, se o cidadão desse ele tivesse luz, palavra de Deus no caminho dele, ele nunca ia se perder. Ele ia agir com honestidade em tudo, com hombridade, com transparência, com dignidade. Mas não é assim que funciona para quem está em trevas. Mas para quem anda na justiça é isso. Então Deus quer que a gente se cerque com a palavra de Deus. Essa é a relação que Deus quer ter com as famílias. Aí agora uma coisa bem interessante, versículo seguinte, que é o 8, que eu quero que você preste atenção, redobre a sua atenção no caso. Diz assim, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás
nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora você vai prestar atenção nisso aqui mais ainda. Aqui eu estou te mostrando como é que Deus quer se relacionar com as famílias. Você quer que Deus tenha aliança com a sua família? Sim ou não? Você quer que Deus se relacione com a sua família? Sim ou não? Então o versículo 8 de novo. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Me responde uma coisa: quando Deus fala algo, gente, Ele sabe o que Ele está falando? Me ajuda aí. Sim. Olha o que Deus está falando, de como Ele quer se relacionar com as famílias através da palavra dEle. Ele está dizendo assim: você vai pegar as minhas palavras e vai atar as tuas mãos. Sabe como é que eles faziam nessa época aqui? Deixa eu te falar. Eles pegavam uma espécie de estojo pequenininho, aí eles colocavam um versículo, um texto dos escritos de Moisés nesse estojo. Eles amarravam aqui na mão dele, ó. Aí deixava aqui. Para quê? Ata-os nas tuas mãos. Para onde eles fossem, eles sabiam que aquilo ali era a palavra de Deus, que eles tinham uma aliança com aquilo. Mas Deus também falou assim, ó: ata-os na testeira da tua cabeça. Sabe o que era? Eles também pegavam um estojo, alguns deles dourado, colocavam o versículo 4. Bota aí o versículo 4. Olha o que é que diz o versículo 4 de Deuteronômio 6. Ó, lê comigo, 1, 2, 3, vai lá. Ouve. Eles colocavam no estojo e amarravam aqui na testa. Aonde eles fossem, aquilo era um símbolo de que a palavra de Deus estava na mente deles. Pastor, que absurdo, né? Vai perguntar para ele. Hoje nós não precisamos mais disso, porque a palavra de Deus está escrita nos nossos corações pelo Espírito Santo. Eles não tinham Espírito Santo naquela época, mas Deus queria que eles levassem tão a sério, que Deus diz: ata na testeira da tua cabeça. Então eles pegavam um estojo, colocavam Deuteronômio 6,4, um pedacinho de papel dentro do estojo e aqui na testa. Irmãos, qualquer aperto de mão para fechar um negócio que eles fossem fazer, quando eles fossem apertar a mão do cidadão, o que é que eles iam ver na palma da mão deles? A palavra de Deus. Se eu estiver fechando mal negócio, eu estou quebrando aliança com essa palavra aqui, ó. E como é que você ia esquecer de um negócio que está bem aqui na tua testa? Não é para esquecer? Como é que tu esquecer do negócio que está bem aqui? Onde tu vai está aqui, ó. Ou seja, vigia tudo que tu for fazer. Você tem um compromisso com essa palavra aqui, ó. Não bastasse isso, Deus falou assim, ó: coloca nos umbrais da tua porta. Umbral é isso aqui, ó, umbral. Essa parte aqui, ó. Isso é umbral. Aí ele tinha que colocar um mezuzá. Já ouviu aquele joguinho mezuzá que o pessoal chama de mezuzá? Mas o que acontece? Mezuzá era também um pequeno estojinho. Colocava esse versículo dentro do estojo e ele colava na altura do ombro. Quando ele entrasse na casa dele, o que é a primeira coisa que ele veria? O mezuzá. Ele ia lembrar: palavra de Deus. Ó, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Ao entrar ou sair. Ainda hoje lá em Israel, ainda hoje, você vai nos hotéis, se hospedar em hotéis, todo quarto de hotel na porta
tem lá o mezuzá. Todo quarto de hotel. Aí você entra lá no quarto, está aqui no umbral da porta, bem aqui assim. Por que Deus mandou eles fazerem isso? Eu quero que vocês se cerquem com a minha palavra. Eu quero que vocês se lembrem dela, aonde vocês forem. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam dela, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. É essa relação que eu quero ter com vocês. Irmãos, é essa relação que Deus quer que você tenha com Ele. Ou é tudo, ou é nada. Deus não pede muito. A parte mais fácil Ele deixou com a gente. É só obedecer isso aqui, aliança. A parte mais difícil, entre aspas, porque para Ele não existe nada difícil, mas vamos colocar assim, a parte mais difícil ficou com Ele. A parte mais fácil Ele deixou com você. Hoje Ele não te pede para carregar na mão, na testa, ou colocar na porta da tua casa, porque ela está escrita pelo Espírito Santo no teu coração. Mas há pessoas que só se relacionam com a palavra de Deus no culto. Você imagina que esse camarada que estava com um estojinho aqui na testa, na hora que ele sentisse uma raiva e fosse xingar alguém lá na rua, ele ia lembrar aqui, opa, segura, vaso. Palavra aqui, Se ele sentisse vontade de esbofetear alguém que fez raiva, na hora que ele fosse esbofetear, a palavra de Deus está bem aqui. Segura, vaso. Hein? Se ele fosse querer xingar alguém lá na porta da casa dele, na hora que ele abrisse a porta, ele ia ver lá o mezuzá lá. Segura. Você entende a estratégia de Deus? Você entende isso? É assim que Deus quer se relacionar. É esse tipo de relação que eu quero ter com as famílias. Aí ele fala assim, versículo seguinte, que é nós paramos no grau 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurei a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhos e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, 12, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha para cá, um pedido, irmãos, que não era para Deus fazer, porque Ele é Deus, a gente é ser humano, Ele é o Criador, a gente é criatura, Ele é o Senhor, nós somos os servos, Ele está em cima, a gente está embaixo. Não era para Ele fazer esse pedido, Ele não está se humilhando, Ele está fazendo um pedido assim que não cabe, mas Ele fez. Ele diz assim, escute, quando vocês entrarem na terra que eu prometi aos pais de vocês, vocês vão ver lá casas que vocês não edificaram, bens que vocês não ajuntaram, plantações que não foram vocês que plantaram. Vocês vão desfrutar de tudo isso, mas eu quero pedir uma coisa para vocês: não se esqueçam do Deus de vocês. Não se esqueçam que eu tirei vocês da terra do Egito, da escravidão, e foi eu que pus vocês aí. Por que Deus está falando isso? Porque há uma facilidade de se esquecer de Deus quando a gente está bem. Quando a pessoa está no mundo entrevada, amarrada, encabrunhada, endemoniada, mesmo ela vem para a igreja, clama, busca, jejua, é fiel e participa e se envolve, chora e está ali na ativa e não sei o que e tal. Depois que ela é liberta daquelas correntes, daquelas cadeias, provisão, cura, bênção de Deus, paz na alma, coisas dando certo. Há uma certa possibilidade, uma grande possibilidade da pessoa relaxar na vida espiritual.
Não tem mais aquele temor como antes, aquele apego, aquele gosto pelas coisas de Deus como antes. Se esquece da busca, da intensidade, do amor. Aí Deus diz: quando vocês entrarem nessa terra, eu quero pedir uma coisa para vocês: não se esqueçam de mim. Não se esqueçam que foi eu que introduzi vocês aí e tirei vocês lá da terra do Egito. E Deus quer o mesmo para a gente, irmãos. Você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Você é feliz, mesmo com as lutas que você tem? Você tem lutas, não tem? Tamo junto. Você tem batalhas na vida? Tamo junto. Você tem momentos assim de tensão? Tamo junto. Já pensou em desistir? Tamo junto. Todo mundo passa por isso. Mas ele pede assim, ó: não esqueça. Não esqueça o que eu fiz na vida de vocês. Deus pede isso para mim e para você. Não esqueça daquele com quem você fez uma aliança. Esqueça não. Mesmo em meio às dificuldades, eu sei que você tem motivos para ser feliz. Pastor, o ano começou, o negócio deu um 9, pastor. Parece que, sei lá, calma, vai ficar tudo bem. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Não se esqueça de Deus. Ele pede. Vamos caminhar para o final. Ele diz assim, ó, versículo 13: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aqui é a antiga aliança, viu, gente? Na antiga aliança podia jurar. Deus falou isso daqui. Na nova aliança, Jesus anulou o juramento, viu? Você não vai falar: eu juro por Deus. Não faça isso. Deus anulou o juramento. Jesus disse: não jure pelos céus, porque é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque é o estrado, o banquinho dos seus pés. Não jure por um fio da tua cabeça, que você não pode acrescentar. Então não jure. Seja vos falar assim, sim, não. Mateus 5,37. O que passar disso é do maligno. Então ele disse: não jure. Mas ele dá o nome dele, escute isso. Ele dá o nome dele para esse povo aqui. Pode jurar pelo meu nome. Olha a relação que Deus quer, o mais íntimo, o mais próximo possível. Vocês não precisam jurar por nada nem por ninguém. Jura pelo meu nome. Você está vendo? Eu estou dando o meu nome como garantia para vocês de cumprimento de promessas. Eita Deus poderoso, hein, irmãos? Por isso que Deus, domingo, lembra? Por isso que Deus se ira quando a gente quebra uma aliança com Ele. Por quê? Porque Ele não quebra alianças. Repete comigo: o Deus que eu sirvo não quebra alianças. Quebra não. Ele não quebra alianças. O Deus que você serve. Você veja que o Ismael não era o filho da promessa. Mas só por ele ser filho de Abraão, um cara com quem Deus tinha uma aliança, Deus falou para Abraão assim, ó: Ismael não é o que vai herdar as promessas que eu fiz para ti, não. Mas como ele é teu filho, eu vou abençoar ele, eu vou fazer dele uma poderosa nação, e eles serão poderosos nessa terra. Você sabe quem são os descendentes de Ismael hoje? Sabe quem são os descendentes de Ismael? É o povo árabe. Você já foi em Dubai? Pastor, eu marquei para ir semana passada, ou semana que vem. Ou coisa boa. Traz uma lembrancinha de lá para mim. Pois é, aquela gente lá, irmão, poderosa, Dubai, o povo árabe de um modo geral, eles são conhecidos como os donos do ouro negro. Você sabe o que é o ouro negro? É o petróleo. O petróleo é o que movimenta o mundo. É o que movimenta o mundo, é o petróleo. Mais de 70% da energia usada no mundo, em tudo que você possa imaginar, é petróleo. Deus deu essa riqueza para os filhos, para Ismael, os herdeiros dele, né? Então você veja que Deus é tão fiel à aliança que, apesar de ele não ser filho da promessa, mas por ele ter filho de Abraão, Deus disse: eu vou abençoar ele.
e abençoou o povo árabe. Então Deus é fiel às alianças. Por isso que ele se ira quando a gente quebra. Ele deu o nome dele, vocês vão jurar pelo meu nome. Aí ele diz assim, para encerrar, versículo 14: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Ele diz, cuidado para vocês não adorar os deuses que estão em volta de vocês, viu? Cuidado. Irmãos, nós temos assim, deuses em nossa volta, bairro, cidade, nação, família. Nós temos? Tem ou não tem? Não tem aquele negócio de que cada cidade ou estado tem um padroeiro, não tem? Tem ou não tem? Por exemplo, aqui tem um padroeiro, ou é padroeira, não sei. Lá em Juazeiro tem, o Brasil tem, o Ceará tem. Agora deixa eu te perguntar. Quem foi que criou o território, a área geográfica brasileira? Quem foi que criou esse sol que ilumina o Brasil? Essa lua que enfeita os céus do Brasil? Quem foi que deu toda essa dinâmica, né, à natureza do Brasil, esse clima tropical? Quem foi? E por que quem recebe o mérito é uma... Por que ele não pode ser o padroeiro de tudo? Brasil, Estados Unidos, América, África, Oceania, não sei o que, tal, Fortaleza, Ceará, Sobral. Por que não pode? Por que tiram ele de cena e colocam outros? Ele diz aqui, não sirvam os deuses que estão em volta de vocês. Não sirvam. Para que vocês não acendam a minha ira. E eu os destrua de sobre a face da terra. Deus está ameaçando? Não. Ele está dizendo aquilo que é uma realidade. Aquele que se separa da vida de Deus vai pagar um preço alto. E é uma verdade isso. Então não se separe de Deus. Seja fiel à aliança que você tem com Ele. Deixa Deus se relacionar com a sua família através desse tipo de relacionamento que Ele quer. Que a sua família tenha uma aliança fiel com Deus. Em nome de Jesus. Que a tua família se relacione com Deus através da aliança que está disponível para você e para cada um deles, em nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. Eu creio que isso aqui faz sentido para você, não faz? Sim ou não? Eu acredito que faz. Então, se isso aqui faz sentido para você, quando você for orar, irmãos, você fala para Deus que você quer que a tua família tenha uma aliança com Ele. Daqui a pouco eu quero fazer uma unção sobre as alianças, e a forma que eu vou te dirigir você vai entender. Mas apresente a Deus a aliança que você quer que a sua família tenha com Ele. Eu sei que há pessoas que ela está servindo a Deus por enquanto sozinha, e está trazendo uma carga da família, só. Ei, mas ore a Deus, e Deus, eu quero que cada um deles esteja nessa aliança contigo, em nome de Jesus. Deus está ouvindo as tuas orações, e Deus vai atendê-las em nome de Jesus Cristo.